Todos os países têm como que uma mitologia pátria que se revela em certos elementos, em certos aspectos. No caso português, a forma como a historiografia trata a reforma protestante, ou melhor, a forma como não trata a reforma protestante, é a imagem de uma necessidade que ao longo dos séculos se foi tendo de, na prática, dizer que em Portugal não houve reforma. Obviamente como se isso fosse positivo, mas acima de tudo ajudando a consolidar uma imagem que obviamente é construída ao longo do século XVI, XVII, XVIII, até ao século XX, de que a natureza, a identidade do povo português é inevitavelmente católica. Contudo, apesar de facto nós não termos igrejas protestantes implantadas em Portugal no século XVI, isto é, não temos diretamente, em termos institucionais, ecos diretos da reforma de Lutero, Calvino, efetivamente temos alguns aspectos que nos obrigam a pensar que se calhar essa mitologia pátria que nos diz que em Portugal não houve reforma, se calhar essa mitologia pátria apagou, secundarizou, subalternizou alguns aspectos que nos mostram que, apesar de tudo, houve alguns ecos da reforma. Talvez o aspecto mais interessante de se ter em conta seja a história de vida de Damião de Góis. Damião de Góis, possivelmente, em 1531, terá estado com Lutero. Damião de Góis andou pela Europa, andou pelo mundo, era um humanista conceituado. Desse encontro não há grandes ecos, o que é que terá acontecido, o que é que não terá acontecido. A verdade é que Damião de Góis se vai integrar numa fileira, enfim, em que ele não é o único elemento que vem defender e que vem efetivar mesmo a tradução dos textos sagrados, dos textos bíblicos para as línguas vernaculares, no nosso caso, para português. Descoberta há relativamente poucos anos, sabemos hoje, está já editado, uma tradução diretamente do hebraico do livro de Eclesiastes, feita por Damião de Góis. Mas Góis, que será acusado em 1545 de ser luterano, de seguir as doutrinas luteranas, e é acusado pelo jesuíta Simão Rodrigues, e terá uma longa relação com a Inquisição até à sua morte, mas além de Damião de Góis traduzir o Eclesiastes em 1538, temos vários outros indivíduos, alguns deles de famílias, como se dizia, cristãs velhas, em que o principal, em 1530, o primeiro é António Pereira Marramaque, que defende, de facto, a tradução dos textos bíblicos para línguas vernaculares. Este talvez seja um dos primeiros ecos interessantes que nós temos da reforma em Portugal. O segundo eco tem efetivamente a ver com aquilo que se passa a partir de 1536 com o estabelecimento da Inquisição. A Inquisição em Portugal é fundamentalmente criada para perseguir, para punir o que se considerava uma heresia, que era, enfim, os cristãos que, sendo batizados, continuavam a professar, continuavam a ter práticas judaizantes, mas no século XVI, em especial nas primeiras décadas 40, 50, 60, nós vamos ter vários processos contra luteranos, contra gente que é acusada de seguir a doutrina luterana. Damião de Góis, como já disse, é denunciado em 1545. Fernando de Pina, filho do cronista Rui de Pina, é denunciado no ano seguinte, em 1546, e em 1547, exatamente um ano depois também, Fernando de Oliveira, acabado de vir de Londres, é preso e estará preso na Inquisição até 1551. Pela mesma altura, em 1550, um grande humanista, Diogo de Teve, professor na Universidade de Coimbra, também irá ser acusado. Temos aqui, num espaço de poucos anos, uma elite intelectual muito próxima da corte que é acusada de estar próxima às ideias luteranas. Não temos qualquer indicador muito claro que nos dê, no fundo, algo que demograficamente seja válido. Estamos a falar apenas de uma elite muito circunscrita aos meios humanistas, universitários, com contatos com a corte. Agora, de facto, é
um ataque muito grande que a Inquisição faz aqui em meados da década de 40 e que possivelmente resulta de facto de uma noção que a Inquisição tem de que as ideias de Lutero graçam, e graçam não a qualquer nível, mas graçam de facto nos meios intelectuais, nos meios ligados à corte e, portanto, ser necessário fazer um ataque mais forte. O ano de 1552 será um ano que ficará marcado por um auto de fé onde irá ser queimado vivo Robert Gardiner, um jovem inglês acusado de calvinismo e que nos importa porque grande parte do imaginário popular que se irá criar ao longo do século XVII, XVIII e até chegar ao século XX, nós temos este imaginário a ser repetido em obras de propagandística anti-protestante já a inícios do século XX. Ora, grande parte desse imaginário anti-protestante vai ter como base o episódio central deste Roberto Gardiner. Ele é preso pela Inquisição, acusado de, no momento da consagração da hóstia, ter retirado a hóstia ao sacerdote católico que estava a oficiar e de a ter espezinhado. O protestantismo em Portugal vai ser muito caracterizado em torno desta narrativa. Em torno desta narrativa que mostra o protestante mais do que herege, aquele herege que vai pegar nas sagradas partículas, como se dizia, na hóstia consagrada, e a vai profanar. Neste caso, a vai espezinhar, a vai calcar. No confronto, na realidade portuguesa, entre o mundo católico e o mundo protestante, entre a realidade católica e um certo imaginário protestante, de facto, a questão da hóstia, da consagração, será fundamental. Sim, será não só fundamental, porque teologicamente, de facto, o mundo protestante vai seguir, no que respeita à Sagrada Ceia, vai seguir um caminho muito mais no campo do simbólico, da representação e não exatamente a natureza católica, em que se acredita de facto que está ali o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, não só por esta linha teológica diferenciadora, mas porque a consagração da hóstia é no horizonte católico e, após o Concílio de Trento, é o centro da missa, é o momento sacramental fundamental. E aqui entramos num outro campo essencial para se compreender o Portugal sem reforma ou de que forma foi construído este Portugal sem reforma. Porque se nós atentarmos a grande parte da pintura portuguesa do século XVI, pintura das grandes escolas de Viseu, por exemplo, das décadas de 20, 30, do grande Grão Vasco, nós vamos encontrar recorrentemente a necessidade de representar a Eucaristia. A Eucaristia será, na pintura portuguesa do século XVI, XVII, dos aspectos mais repetidamente representados. Não só representados continuadamente, mostrando mesmo em algumas situações a consignação ritual com Jesus e com os apóstolos, isto é, Jesus como que a passar o ritual, a ensinar o ritual e, no fundo, a dar uma legitimidade à Igreja de Roma através de uma linha apostólica, mas mesmo depois todo um culto a essas sagradas partículas. Enfim, todos nós recordamos uma das principais peças da orivesaria portuguesa, a Custódia dos Jerónimos, aquela obra magnífica de Gil Vicente. Todos nós recordamos essa obra, mas a partir do século XVI serão recorrentes estas peças de uma joalharia riquíssima que pretendem, no fundo, desenvolver um culto à sagrada partícula, à hóstia consagrada que é apresentada na Igreja. E, no fundo, a vivência do espaço religioso, a vivência da Igreja, e se há de dividir, em grande medida, entre as igrejas que estão com o Santíssimo em exposição e as igrejas que não têm o Santíssimo em exposição. E, portanto, temos um acentuar deste culto, deste fervor religioso, muitas vezes desta mística, em torno da hóstia consagrada, que, mais uma vez, quer em termos iconográficos, quer em termos mesmo da vivência religiosa, irá marcar uma religiosidade católica que se vai cada vez mais afastar de uma religiosidade protestante. Portanto, em síntese, olhar para um Portugal sem reforma é, acima de tudo, fazer um trabalho de arqueologia onde, através,
acima de tudo de indícios, compreendemos, apanhamos aquilo que a historiografia, as tradições ao longo dos séculos XVI até ao XX foram, no fundo, tentando encobrir. De facto, em Portugal não houve uma reforma protestante. De facto, em Portugal, diretamente, de forma significativa em termos demográficos, não temos ecos protestantes no século XVI, nem no século XVII, nem no século XVIII, mas a verdade é que os ecos chegaram a Portugal a algumas elites culturais, elites humanistas, de tal forma que foi necessário combatê-las, de tal forma que a Inquisição teve que tratar dessas situações com uma mão férrea e, mais que isso, olhando para a iconografia das nossas igrejas, olhando para essa iconografia, para esses quadros, como, no fundo, uma catequese, como que a forma mais eficaz de transmitir a mensagem, como o Concílio de Trento irá consignar, nós de facto temos que as entender, temos que as perceber que se é necessário fazer uma catequese em torno de um modelo de Eucaristia e de sacralidade da hóstia, é porque era preciso dizê-lo, é porque não era tão óbvio, é porque corriam outras imagens. Portanto, o Portugal sem reforma, o Portugal sem protestantismo é acima de tudo, numa construção que se foi realizando, porque apesar de tudo foi um pouco.